Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3. Quem encontrou diz amém? 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 E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Oh, aleluia. É gostoso, né? Pode assentar, queridos, e pode dar uma salva de palmas para Jesus, mas bem animada, com glória, com aleluia. Irmãos, antes de entrar propriamente dito no texto, eu quero fazer algumas constatações sobre Salomão, que elas são importantes para nós. Está dentro do tema do chamado de Deus na vida de uma pessoa. Salomão, ele é filho daquela mulher por nome Batseba, não é isso? Uma mulher que teve um filho, um adultério com Davi. O primeiro filho dela veio a falecer, morreu, primeiro filho do fruto do pecado. Mas Davi consolou a Betseba, né? Recebeu ela como esposa, e tudo agora dentro dos parâmetros da Bíblia, depois do perdão que Deus ofereceu. Deus perdoou Davi. Deus perdoa quem cai? Perdoa. Quem sabe tem alguém que caiu, é tarde o Senhor te levantar. Quem crê que Deus pode fazer isso? Cair não é bom, não estou pregando isso, tá? Não, de forma alguma, tem consequência. Mas é gostoso que mesmo com as consequências, o Senhor nos dá uma oportunidade. Aleluia. E diz a Bíblia que no capítulo 12 do livro de 2 Samuel, se você ficar com a Bíblia na mão, vai ser até mais gostoso, porque o texto é bonito. E aquilo que eu não sei expressar, a Bíblia por si só expressa. Amém? 2 Samuel capítulo 12, no versículo de número 24. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome de Salomão. E o Senhor o amou. O detalhe é bonito, não é? Nasce o menino, e ele não nasce uma criança comum, uma criança como as demais. É uma criança que quando nasce, o amor de Deus já era por aquele menino. E voltando lá, vamos abrir a Bíblia, vamos lá. Porque o raciocínio é assim, irmãos, vamos lá. Agora em 1 Reis, ainda no capítulo 3, nós lemos que o Senhor primeiro amou. Uma chamada começa primeiro com o amor de Deus. Primeiro passo de uma chamada é o amor de Deus. Olha para cá. Você está sentado aí, sabe por quê? Porque o Senhor te amou. Alabassuri me calabaia. A chamada de um homem começa com o amor de Deus. Quem começa a sentir que Deus te ama? Não responde assim, precipitadamente não. Quem sente assim que Deus te amou? Deus te amou. Você sente o amor de Deus na sua vida? Esse é o sinal da chamada. Salomão nasce, e quando Salomão nasce, diz a Bíblia que o Senhor amou a Salomão. Eu sinto esse amor de Deus na minha vida muito forte. Muito forte. Só que uma chamada, ela não pode ser constituída apenas por o amor de Deus. Porque Deus chama todos. Deus ama. Mas a chamada, ela também precisa de algo mais. Que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, também no verso 3. Olha que coisa belíssima aqui. E Salomão amava ao Senhor.
andando nos estatutos de Davi, seu pai. Quem está entendendo esse ponto? A chamada ela é constituída primeiro, Salomão nasce, e quando Salomão vai crescendo, Deus está dizendo, eu amo Salomão. Mas um amor, ele só é verdadeiro, um casamento só acontece quando há reciprocidade. O amor tem que ser recíproco. Deus te ama e você ama o Senhor. Aleluia. São dois versículos que às vezes passa batido na leitura, mas que eles são lindos. A chamada precisa daquele que o Senhor chamou, ele precisa amar o Senhor. Ele tem que amar o Senhor mais do que o adultério, tem que amar o Senhor mais do que a prostituição, tem que amar o Senhor mais do que a família, tem que amar o Senhor mais do que a esposa, mais do que tudo. Quando o Senhor Jesus vai fazer uma chamada específica na vida de Pedro, Pedro tinha caído. Eu falei que Deus levanta quem caiu. Falei ou não falei no início da mensagem? Deus levanta. E o Senhor vai visitar um obreiro caído, decepcionado. Pedro tinha caído, estava decepcionado, porque o pecado nos deixa decepcionado. Pedro havia garantido que não ia cair, que não ia fracassar. Assim como a gente, quando vai ser batizado, eu garanto, eu não vou cair, eu não vou pecar. E quando a gente peca, é um sentimento de culpa miserável. Quem já sentiu isso na alma? Eu. Quem já sentiu isso? É uma dor. Quando Pedro ele observa Jesus olhando para ele, fitamente, ele havia negado, e o galo canta. Pedro balança a cabeça e diz assim: acabou. Acabou. Não tem mais jeito. Queimei a última carta. Deus está dizendo: acabou não, eu tenho uma chance. O Senhor visita Pedro, capítulo 20 de João, e o Senhor vai perguntando, não vou nem ler porque é conhecido. Todo mundo conhece, né? Você está dizendo assim: Pedro, você caiu, você fracassou, mas da minha parte, a chamada está de pé. Ah, meu Deus do céu. Da minha parte, a chamada está de pé. E da tua parte? Deus está perguntando, o Senhor Jesus perguntando para alguém aqui: da minha parte está tudo de pé. Eu prometi, está de pé. Eu falei que ia te usar e eu quero te usar. Eu falei que ia te levantar e eu quero te levantar. Eu falei que ia te batizar com o Espírito Santo e eu quero te batizar. E você? Como está teu coração nessa tarde? Está receptiva a palavra? Alabassúria. Tu me amas, Pedro? Eu te amo. Foi pouco. Tu me amas? Te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Eu estou pregando isso porque tem muita gente, depois da reunião, depois desse congresso, o coração está ardendo para fazer a obra, e Deus está dizendo: então prepara a tua parte, porque da minha parte tem espaço, tem lugar. Irmão, a seara é grande. Tem lugar na seara do Senhor. Se o Senhor não te levantou, não te deu o uniforme ainda, porque a falta não é do Senhor, é nossa. Quem sente isso, irmão? A falta é nossa, a obra precisa, o campo é grande, precisa de nós dizer: eu te amo, Senhor. E como Salomão, não é só falar da boca. Pedro tinha que falar que amava o Senhor e apacentar as ovelhas, demonstrar que ama o Senhor. Salomão, ele dizia, e Salomão amava o Senhor. Voltando para o texto base, e Salomão amava o Senhor andando nos seus estatutos. Como é que você prova que ama o Senhor? Como é que você prova? Andando nos seus estatutos. Como é que você prova que ama o Senhor? Andando na palavra. Na faculdade, comportando como uma moça crente. No trabalho, comportando como um rapaz cristão. E o Senhor está dizendo: ele me ama. Ele me ama, olha lá, ele me ama. Eu sinto o amor dele pela minha pessoa. Ele me respeita, ele me honra, ele anda na minha presença. Não é bonito isso aqui? Mas vamos para mais um detalhe que ele é maravilhoso. Nós vimos um detalhe sobre Salomão que é lindo, que Deus amava Salomão assim que ele nasceu e que Salomão amava o Senhor. Mas também tem um detalhe muito importante. Capítulo 1 de Reis. Capítulo 1 do livro dos Reis.
o verso 17. Olha que texto bonito. Diz assim, vamos ler o 16 para não ficar fora de contexto. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei e disse o rei, que tens? E ela lhe disse, Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, juraste por quê? Pelo Senhor teu Deus, dizendo, Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Aqui tem dois pontos bonito demais. Por trás de uma chamada, às vezes tem uma mãe que ora. Não é sempre. Tem casos que alguém não teve essa oportunidade. Mas muitos de nós, que por trás da nossa chamada, teve uma mãe que se inclinou diante do Senhor. Só a título de curiosidade, quem de vocês teve um pai ou uma mãe que se curvaram diante do Senhor primeiro que você? Quem tem? Olha lá para você ver na mocidade. Olha lá. Você viu o motivo que eu estou dizendo isso aqui? Quando você vai crescendo, é sua mãe dizendo assim, olha, eu tenho me curvado diante do rei. E eu não estou criando você para as drogas. Eu estou criando você para um projeto maior. Alabaçubia. Eu volto para cá. Cadê as mães que têm se curvado para o seu filho viver um projeto? Cadê os pais que têm se curvado para o seu filho viver um projeto maior do que o teu? Sabaiaçubia. Alabas. Se curva que Deus levanta teu filho. Se curva que Deus levanta a tua casa. Curva, se curve, que Deus levanta os seus. Isso é bonito demais, não é assim? Ela vai dizer que ele tinha uma promessa antiga. É mais ou menos a mãe que cresce, aquela mãe que cresce, conforme Salomão escreveu no capítulo 31 de Provérbios. Dizendo assim, ó, imagina Salomão escrevendo aquilo ali, pastores, imagina o conselho de uma mãe, né, pastor? Dizendo, olha, não é propriamente do rei tomar vinho, ó, não é propriamente do rei envolver com várias mulheres. Essa mulher vai projetando o filho para sentar no trono. Mas muitas vezes muitos pais, às vezes o congresso desse aqui era para estar os pais tudo aqui, ó, de mão dada com os filhos. Aí marca o culto mensal, culto de jovem, não tem revelação, nem vou. Não tem visão. Mas a escola de música, para quê? Fica lá escola de música com jovem, para que isso? Você não se curva. Você não sabe trabalhar com a sua família. Eu não estou pregando o que eu não vivo, não. Pergunta para o Neemias lá, se eu não chego junto com a família na hora da música. O ensaio da orquestra está lá, eu estou lá junto com eles. Estou lá junto com os meninos, com todo mundo acompanhando. Chega lá 3 horas, 4 horas, estamos juntos. Sabe por quê? Nós estamos investindo nos nossos filhos. Apresentando. A igreja dá uma oportunidade de música, com bons professores. Nós temos aqui, irmão, professor de canto. Meu Deus do céu, olha que coisa linda, que oportunidade. Então, curve diante do Senhor. Salomão, ele cresce sendo educado. Pode ver que Salomão, ele não é filho de uma mulher qualquer. Ele é filho de uma Betseba que tinha informação do rei precisa. O rei havia revelado ao coração de Betseba que o seu filho reinaria. Aleluia. Quem sente isso, irmãos, nos seus filhos? E você sente Deus falando, cuida deles porque eu tenho um plano. Cuida deles porque eu tenho um plano na vida do teu filho. Mas amém, deixa eu andar. Isso aqui eu queria salientar porque é bonito. Tinha um projeto. Salomão, ele cresce tão educado. Pode ver que Salomão é um rapaz fino, não é? Salomão é um rapaz diferente. Salomão é um rapaz muito fino. Por trás, contrapartida, tem um Absalão que diz assim, a conversa está aí, que tem um chamado especial na vida do meu irmão Salomão. A conversa está aí, que tem um projeto para Salomão. Esse negócio está errado. Eu vou tomar meu caminho.
Você está aí na igreja. Deixa eu traduzir isso aqui em miúdos para você. Diz que tem uma promessa na sua vida, que você tem um chamado de Deus, mas até hoje você não é nem cooperador, rapaz. Se tem um chamado na tua vida, que você vai ser um obreiro, vai ser alguma coisa, mas até agora nada aconteceu, eu vou tomar os meus próprios caminhos. Essa é a visão do jovem Absalão. Pessoa que não sabe esperar o tempo de Deus. Irmão, é bom entender isso. Cada um tem um tempo, cada um tem uma história, cada um Deus escreve de uma forma. Fica na presença do Senhor, sirva a Ele aqui e fique em paz. Absalão está lá, contratando gente para correr atrás dele, está contratando pessoas. Salomão dizendo assim: eu vou abrir um ministério, eu tenho um chamado pastoral, Deus já falou, eu vou abrir uma igreja. Eu não vejo Salomão indo atrás dele, já viu? Salomão precipitar, dizer: não, eu vou lá porque o chamado é meu, eu tenho um chamado, o rei garantiu para minha mãe que eu serei o rei. Não, irmão, quem tem chamado não precipita. Quem tem chamado não entra em picuinha de crente caído. Quem tem chamado espera a promessa. Quem está na espera da sua promessa, seja de um casamento, seja da família, não precipite. Salomão está em paz. Tudo bem, deixa eu andar um pouquinho mais. Deixa eu caminhar para o segundo ponto. De repente, tem outro filho de Davi, o nome dele era Adonias. E esse Davi nunca tinha dito não para ele. O menino nunca tinha escutado um não. O pai, tudo que o menino queria, pastor Neu, ele prontamente fazia. O menino falou: então é comigo a chamada. É comigo agora. Eu já tenho o apoio de alguns líderes, de alguns sacerdotes que andavam com meu pai. Então o negócio é comigo. Eu vou ser rei. E ele faz a festa, mata animais, congrega o povo, faz uma festa, e Salomão nem se mexe do seu lugar. Você não vê Salomão indo para a briga, preocupado. Quem tem chamado espera. Quem tem chamado tem convicção. Quem me prometeu é fiel para cumprir. Quem sente isso no coração, irmãos? Quem me prometeu é fiel para cumprir na minha vida. Eu estou em paz. Salomão gozava da mais plena paz. Todo mundo conhece o texto. A Bíblia diz que a notícia chega. Agora o rei está dizendo assim: ó o rei, pega a mula que eu monto, o burro que eu monto, que eu faço a minha montaria, sela o animal, põe a coroa na cabeça de Salomão e põe ele no meu trono. Quando colocou ele no trono, o barulho da festa de Salomão acabou com a festa de Adonias. Aleluia. O chamado de Deus foi tão forte na vida de Salomão que a festa de Adonias foi murchando sozinha. O que está acontecendo? Alguém vai dizer assim: é porque o rei levantou Salomão. Olha para cá. Quando Deus levanta o homem, isso não é questão de condição, isso não é questão de sabedoria, isso não é questão, porque Salomão até então ele era um homem comum, isso não é questão de capacidade intelectual, isso não é condição de escolaridade, não é questão disso, é questão de que Deus amou. É questão de que Deus deu uma oportunidade. Aleluia. Colocou no trono, acabou. O próprio Adonias, ele vai dizer isso, ele vai reconhecer. Quer ver? Ele vai reconhecer. Até aqueles que não são a nosso favor, quando Deus está na nossa vida, eles vão dizer: eu não vou com o jeito dele, não vou com o jeito dela, mas é inegável que ele é um servo de Deus. Capítulo 2 de primeiro livro dos Reis, só para você ver o que Adonias vai dizer. Verso de número 15. Disse, pois, ele, isso aí está dizendo para Betseba, viu, irmãos? Sabe que o reino era meu. Está dizendo isso, o reino era meu. Todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar. Isso é interessante isso aqui. Porque quem está olhando para ele é o povo. Irmão, o povo não escolhe ninguém. O povo não tem o direito. Se você for olhar pelo povo, às vezes você vai ser equivocado. A escolha do povo nem sempre é a escolha certa. Está dizendo assim, o povo tinha olhado para mim, eu sou primogênito, eu tenho que ser
o reino tem que ser meu. Todo o povo. Porque ninguém levanta assim e sai por aí abrindo um trabalho, abrindo uma igreja, se não tiver um atrás, aqueles tocador sei lá, batendo lata atrás. Você mesmo, Deus te usa, você é poderoso. E alguém entra, sobe isso para a cabeça. Quem é de Deus não se vende. Está dizendo assim, todo mundo colocou os olhos em mim para que eu viesse reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser de meu irmão, porque foi feito pelo seu Senhor. Aleluia. Deixa Deus fazer algo na tua vida. Que o teu ministério seja de Deus. Que o seu chamado seja de Deus. Não é meramente uma vontade. Porque, irmão, se esse chamado, por exemplo, nós estamos aqui mais focado no chamado espiritual. Se isso fosse uma questão assim de entusiasmo, de euforia, irmão, eu já não estava nessa mais não. Porque a euforia já ficou há muito tempo, já tem 20 anos que eu estou na igreja, cheguei aqui magrinho. É assim? 20 anos, a coisa mudou, euforia já foi. A gente entende que é luta, mas a gente entende que foi o Senhor que nos chamou. Quem entende que foi Deus que te colocou aqui? Quem entende que você faz parte de um projeto? Então glorifica Ele nessa tarde, porque Ele tem algo para fazer ainda maior na tua vida. Tudo bem, isso aqui é a parte introdutória. Eu não vou me estender muito, mas eu quero entrar num ponto aqui que esse ponto salta aos meus olhos, essa palavra. Isso aqui é muito bonito. Salomão então é constituído rei, colocado sobre o trono, ele reina. O Senhor colocou ele, mesmo com suas dificuldades, com suas limitações humanas, ele é colocado sobre o trono. Só que Salomão ele vai fazer uma coisa, que é no capítulo 3 de 1 Reis. Abre a sua Bíblia no 1 Reis 3, verso 2. Entretanto o povo sacrificava sobre os altos, porque era aqueles dias ainda não se havia edificado a casa do nome do Senhor. Aí diz a Bíblia que, o verso 4, foi o rei a Gibeon para sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Salomão começa o quê? Adorar o Senhor. Ele é constituído rei e começa agora a fazer o quê? Adorar o Senhor. Tudo começa na adoração. Você começa a adorar, Deus batiza com o Espírito Santo. É assim, não é? Você começa a adorar, Deus começa a se alegrar, e de repente Deus conta coisas para você que ele não estava nem no coração dele. Você sabia disso? Você quer ganhar um presente do pai? Deixa o pai feliz para você ver. Chega para o pai, quando o pai está bem feliz com os filhos está legal, está bonzinho, lavou a louça, né, Kézia? Cadê ela? Lavou a louça. Quando eu vejo ela sozinha lavar a louça, sem pedir, eu falo, Jesus, está acontecendo um milagre. Não é assim? Não é? A gente fica feliz, fica ou não fica? Aí quando fala assim, pai, posso pegar 5 na carteira? Filho, pega 10. É assim ou não é? Você quer ver Deus abrir o coração e contar o segredo dele? Você começa a adorar aí. Aleluia! Você começa a adorar e ele fala assim, eu vou te usar. Você começa a adorar e ele fala assim, eu vou te encher. Você começa a adorar e ele fala assim, eu vou te levantar. Você começa a adorar e ele fala, eu vou te batizar com o Espírito Santo. Eu me lembro de um jovem que ele queria casar. E ele começou a orar, e de repente Deus preparou para ele uma moça. E a moça morava bem longe, naquele tempo não tinha rede social que nem hoje. Ele chegou na casa dele e disse assim, mãe, eu vou me casar. A mãe falou assim, filho, você vai casar, não vai? A moça que você vai casar, ela tem os cabelos longos e pretos, ela é bem clarinha, muito bonita por sinal. Essa moça é assim, assim, assim. Mas mãe, como é que a senhora sabe? O Senhor já me mostrou ela. Quando Deus começa a se alegrar com uma moça, é perigoso ele dar descrição até como é que vai ser o teu esposo. Quando ele entrar na igreja, Deus fala assim, é lá, aquele lá que é o teu, é aquele lá que eu vou preparar para você. Vocês creem nisso, meus irmãos?
que Deus faz isso? A moça chegando lá, o rapaz olhar assim, o pastor Neu dizer, o Senhor dizer assim, aquela lá é a tua. Pronto. Quando a gente alegra o coração de Deus. Salomão então alegra o coração de Deus. Meu Deus, deixa eu correr. Salomão alegra, oferece, adora. Esse é o mistério que a gente não entende, que o judeu ele faz isso muito bem. O judeu ele sabe adorar. O céu se abre, eles vão para a cinza, eles adoram, eles choram, eles buscam, e de repente o céu se manifesta. A igreja brasileira não sabe adorar ainda direito. Sabe por que nós não sabemos? Eu já vou voltar para o texto, deixa eu dar só essa adendo aqui. Sabe por quê? Nós somos um povo pentecostal. Nós nascemos no meio do fogo. Nós nascemos no meio dos dons. Pastor Nel pregou em São Bernardo, ele diz assim, que antigamente tinha que fazer assim com a boca, ó. Porque Deus queria tomar a boca dele em profecia, ele jovenzinho, e Deus queria usar ele em profecia, e tinha que travar a boca, porque Deus queria tomar em revelação e profecia. Tinha que segurar. Hoje em dia a gente pula, a gente grita, não está saindo nada, irmão. Está vazio. Está feia a coisa. Por quê? Peraí, deixa eu falar isso. Nós nascemos no meio de um povo pentecostal que crê na palavra, que adorava o Senhor, que falava mistério com Deus. Aí veio um movimento importado do Canadá, do México, dos Estados Unidos, chamado de neopentecostalismo, de meninice, de roda-roda, cai-cai. E nós ficamos assim, nós que somos os verdadeiros cristãos pentecostal, ficamos meio intimidados, amordaçados, com medo de ser confundido com aqueles caídos rebeldes que não vivem a palavra. O Deus está dizendo para nós nessa tarde, o que tem a luz com as trevas, o que tem aquele que Deus levantou com o diabo. Nós ainda cremos em batismo com o Espírito Santo. Quem ainda crê em batismo com o Espírito Santo? Cremos em dons do Espírito Santo. Então se nós adorar, o Senhor manifesta. Se nós adorar, o Senhor aparece. Se nós adorar, o céu abre. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor batize com o Espírito Santo aqui. Que o Senhor dê variedade de línguas. Ah, mas para que isso? Para que variedade de língua? Para que isso? Ah, isso edifica só você, eu sei. Mas você saindo daqui edificado já está de bom tamanho. Você saindo daqui renovado já está de bom tamanho. Bendito seja o nome do Senhor. Fecha os parênteses e vamos voltar para o texto de origem. Isso aqui que é o néctar dessa palavra. Aqui está o gostoso. Talvez você já sabe disso mais do que eu, de cor e salteado, com certeza. Mas para mim, isso aqui é novo. Para mim isso mexeu muito comigo quando eu li isso aqui essa semana. A Bíblia diz assim, ó, capítulo 3, verso 5. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe, pede-me o que queres. Aí você começa a ler o verso 6. Aí você, quem não presta atenção na leitura e faz aquela leitura destambelhada, você pensa que é uma conversa, que é um diálogo entre Deus e Salomão. Mas isso é um sonho. Salomão está dormindo, meu irmão. Aí Salomão no sonho, é como se que aqui tivesse, em lugar da cortina, um telão. E Salomão está dormindo, Deus fala assim, Salomão, eu vou te mostrar um filme. Começa a assistir o filme. Aí no filme aparece o próprio Salomão. Ele começa a olhar para a cena. Aí está lá Salomão. E Deus está dizendo, Salomão, pede o que queres. Aí Salomão vai dizer, verso 6, viu? De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Irmão, quem está falando isso aqui é Deus. Salomão está dormindo. Você consegue entender isso aqui? Quem está falando isso aqui é Deus. É Deus dizendo assim, ó, eu estou mostrando para você, Salomão, que você não tinha condições de estar onde você está. Mas eu levantei Davi, seu pai, e te coloquei aonde você está. Porque Deus sabe que a gente não sabe orar. Deus está dizendo assim, então eu vou dar um sonho para ele, ensinando o que é que eu quero que ele fale comigo. Meu Deus. Você consegue entender isso?
Hoje nós não temos mais esse sonho orando, mas temos o Espírito Santo que intercede por nós. Aí ele vai dizer, o próprio Deus, irmão, isso aqui não é Salomão, Salomão está dormindo, entenda isso. Salomão está dormindo e Deus vai dizer para Salomão, como se fosse Salomão dizendo para ele: agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi teu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, não sei como entrar. Deus está dizendo assim, ó, eu vou te... Salomão está dormindo, quando ele acordar ele vai entender que eu estou dizendo para ele que ele não sabe governar. Eu estou dizendo que ele não sabe, e que ele precisa da minha presença para reger a nação. Ele é um menino, ele é um rapaz novo, ele não sabe como fazer, mas se ele orar e me pedir graça, eu vou ensinar para ele como fazer o trabalho. O que eu entendo com esse texto é que não adianta a experiência. Não adianta, claro que a experiência é útil, pelo amor de Deus, deixa eu consertar isso aqui, né? Deixa eu melhorar isso aqui. A experiência ela é maravilhosa, mas não pode se estribar somente na experiência. Tem que ficar na dependência de Deus. Por que os obreiros na fase inicial, quando ele está começando, pastores, ele faz um trabalho às vezes tão bonito quando está no início da obra, porque ele vai para o campo como Salomão, dizendo: eu sou um menino, eu não tenho condições, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer, e o Espírito fala: eu te uso, eu faço, eu levanto, eu te abençoo, eu te guardo. É isso que Deus está requerendo dos seus chamados: humildade. Reconhecer que você não tem condições, que grande é Ele. Quem pode reconhecer que grande é o Senhor aqui nessa tarde? Verso 8, continuando Deus, isso aqui é Deus conversando. Salomão está dormindo, não esqueça isso, está roncando. E seu servo está no meio do teu povo que elegeste, com um povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Espera aí, Deus está dizendo assim, ó, não brinque com o meu povo, porque tem gente que quando sobe para pregar, ele menospreza a ovelha. Ele sobe aqui porque o altar aqui é um pouco mais elevado. Não é questão de grandeza não, isso aqui é questão de localização para o obreiro subir e ter uma visão melhor do púlpito. Isso aqui não quer dizer que ele é, porque subiu aqui está mais santo não. Você tem que, louvar a Deus e dizer assim, todo dia, não fique furioso quando a igreja der problema, quando tiver luta para resolver na igreja, acorda de manhã e diz assim, obrigado pelas lutas, obrigado pelo povo que o Senhor colocou no meu caminho, obrigado pelos problemas que tenho, eu tenho que conversar com os jovens, tem jovem meio rebelde, vou tratar com eles, mas obrigado porque eles estão na tua casa, é o povo do Senhor. Deus está dizendo para Salomão, povo que tu elegeste. Salomão tinha que valorizar o povo, não é assim? É isso que Deus está querendo dizer. Aí Salomão vai dizer agora a teu servo, verso 9, dá um coração entendido para julgar seu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este tão grande povo? Peraí, quem é o homem que pode fazer o trabalho? Quem é que pode? Se Deus não for com ele, se Deus não der sabedoria para ele. E essa sabedoria não é terrena, porque às vezes a pessoa é bom de filosofia, mas não tem a sabedoria de Deus para fazer o trabalho. Às vezes ele é bom nas ciências humanas exatas, mas ele não domina, não tem a graça do Espírito para fazer o trabalho. Isso aqui é o conhecimento espiritual celestial para conduzir o rebanho. Aí diz a Bíblia que o próprio Deus, no verso 10, e pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão lhe disse. Aí alguém lê isso aqui e diz assim, Salomão é inteligente, pediu sabedoria. Salomão está dormindo, não pediu nada. Foi o próprio Deus que sonhou para Salomão. Olha para cá que eu vou dizer para você e vou profetizar em nome de Jesus. Viva os sonhos de Deus. Quem tem coragem de viver os sonhos de Deus? Os sonhos de Deus são maiores do que o seu. Os caminhos do Senhor são mais elevados do que os seus caminhos. Eu sei que você tem projeto, mas o de Deus é maior. Viva os sonhos de Deus. Fala, Senhor, eu estou aqui como teu servo, como pastor. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim.
Bendito seja Deus. Eu não vou continuar aqui por conta do meu horário, estou encerrando. Mas só para você entender que era um sonho, verso 15, que a gente atropela todo esse texto, e diz assim: e acordou Salomão, e eis que era sonho. Quem já acordou de um sonho assim, entendeu que era Deus te chamando? O pastor conta para nós que quando era criança, ele via Curitiba sem nunca, era criança, né, pastor? Contou para a gente que ele via esse lugar aqui como se ele enxergasse. Hoje, depois de pastor, de quantos anos, quase 50 anos de ministério, ele entende que aquele sonho era um projeto de Deus. Eu vou contar para vocês um pequeno sonho que minha vida é muito simples, mas para mim é grande. Como diz o Paulinho hoje, né, o churrasco que ele pediu, Deus abençoou. Para muitos é pequeno, mas para ele era grande. Para mim foi. Eu vim para a igreja, os irmãos conhecem, trabalhava naquele mercado lá em Montes Claros. Aquela vida tão pequena, aquela vida tão difícil. Difícil. Montes Claros, você viu o Gabriel contando um pouquinho, né? Ô terra sofrida. Coluna minha está até torta, de tanto saco na cabeça, né, pastor Osmar? Pastor Osmar viu carregando saco na cabeça ali, pelo amor de Deus. Às vezes eu pegava 120 quilos na cabeça. Hoje a coluna não aguenta mais. Mas eu sofri bastante. Tudo bem. Quando eu vim para a igreja, jovenzinho, mais moreno que eu sou hoje, porque aquele sol de 40 graus lá, eu ficava bem queimadinho. Aí um dia eu tive um sonho. Acordei com aquele sonho fresco. Eu estava num lugar, um riacho seco. O rio tinha secado, ficado só a terra rachada, tudo seco, pastor Nel, seco, rachado. Aí eu chegava lá, de repente alguém chegava para mim e trazia para mim uma mangueira e me dava uma mangueira de água. Eu ficava naquele rio seco, jogando água e olhando o rio seco. E o rio ia subindo, ia subindo, ia subindo. Quando o rio ia subindo, uma água límpida, transparente, tão limpa. O rio ia subindo e os peixinhos faziam assim. Começava a surgir lambari, peixinho, vida surgia. Quando eu acordei, o Senhor falou: eu vou te levantar. Essa água é a palavra que eu vou colocar na tua boca. Vidas vão surgir aonde você passar. É simples, mas eu criei naquela promessa. Eu acreditei naquela promessa. Deus quer falar com alguém nesta tarde. E eu vou dizer mais, Deus já está falando, Deus já está chamando. Contrato está sendo assinado com o céu. Aleluia. Salomão agora, quando acorda, diz assim: é um sonho. De repente, quando ele acorda, vem, estou encerrando, irmão, aguenta um pouquinho só. Vem duas mulheres dizendo: meu filho morreu, não sei o que tem. Aí uma diz: é o meu que morreu, é o dela que morreu. Aí Salomão agora diz assim, sereno e calmo, com a sabedoria do Espírito Santo: menino novo, está lá tranquilo, traz para mim, por favor, uma espada. Alguém diz assim: para quê, pastor? Vou partir esse menino no meio, agora. A mãe verdadeira diz assim: não, mata não, dá para outra, dá para outra. Aí Salomão só olha assim: não, essa aqui é a verdadeira mãe. A outra gritava: mata mesmo, nem meu nem dela. Salomão diz assim: não, a mãe verdadeira é essa. A palavra dá sabedoria para o homem, a palavra dá discernimento, a palavra mostra. Alabossúbia. A palavra dá discernimento. Aí, capítulo 3, quando Salomão faz isso, verso 28, todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria dos homens. É isso? Não, a sabedoria para fazer justiça. Deus quer dar sabedoria para você nesta tarde. Eu tenho mais 5 minutos, eu não vou gastar eles. Encerrar a primeira vez que Deus apareceu a Salomão. Deus dá todo o projeto para Salomão, e Salomão desenvolve aquilo tudo.
constrói templo, constrói casa. Salomão levanta, faz, opera, milagre, porque foi um verdadeiro milagre. Construiu, madeira chegando, negócio, meu Deus do céu, como articulou aquele reino de Israel, deu paz, cresceu, magnitude, posição, reconhecimento. Salomão fez tudo. Aí quando Salomão termina tudo, capítulo 9 de 1 Reis, o obreiro tem 2 pontos, olha aqui. E a maioria de nós está nessa segunda fase. Na primeira fase, eu vi a mangueira d'água e eu enchendo. Nessa fase, eu estou enxergando outras coisas. Você quer ver o que você está enxergando agora? Tem jovem aqui que está enxergando a visão inicial, o projeto, o plano de Deus. Mas no capítulo 9 diz assim, ó: sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como se tinha aparecido em Gibeon. Não era mais um menino. E o Senhor começa a falar com Salomão. Não vou ler tudo aqui não, porque não dá tempo. O Senhor começa a falar com Salomão: ó, se você ficar firme, eu vou ser contigo. Mas se você trocar as pernas, eu te deixo. Ó, o templo ficou bonito, a casa ficou bonita. Ó, o seu ministério, Jefferson, tá bonito. Ó, Ângelo, tá bonito, pastor Ângelo, olha aí, tá bonito, pastor Dorizon. Mas se vocês me deixar, eu sou o Deus que faço e que acabo com o que fiz. Eu sou o Deus que levanto e acabo com aquilo que levantei. Ah, mas o Senhor me deu um casamento maravilhoso. Pois é, mas não fica sai da minha presença para você ver o que eu faço. Deus está dizendo assim, ó: eu não sou preso a templo, eu não sou preso a cargo ministerial, eu não sou preso a instituição, eu não sou preso à placa da igreja. Se você abrir mão dos princípios, eu vou embora, e aquilo que eu edifiquei eu derrubo. Por que Deus está dizendo isso para Salomão? Porque Deus estava vendo que Salomão já estava de idade, e que as propostas com as mulheres estranhas estavam batendo na porta, e que tinha dias e horas para Salomão cair. Então você tem 2 opções aqui hoje: ouvir Deus no início da tua chamada, no início do teu ministério. E às vezes passa um tempo que Deus silencia com a gente. Quem é aqui obreiro mais antigo sabe o que eu estou falando aqui? Há um tempo que Deus parece que silenciou. Você não tem saudade disso não, pastores? Do tempo das promessas? Eu contando aqui da mangueira d'água, que coisa boa. Mas tem um tempo que parece que parou tudo. Deus vai dando corda. Faz o que você quiser. O que tem no seu coração, Salomão vai construir. Tudo que estava no coração dele, ele fez. Vai fazendo, Salomão, vai fazendo, pode fazer. Agora no final Deus aparece assim. No final da vida é onde Deus encontra com o homem de novo, para trazer juízo sobre toda a obra que você executou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quem pode receber essa palavra? Deus vai aparecer 2 vezes, tá bom? Fica de pé, em nome de Jesus, fica em pé.